Alasca, a trilha de Chilkoot. Alasca, terra imponente do extremo norte. Esta é uma região deserta e selvagem de grandes dimensões. Uma terra bruta, mas bela, inflexível em sua grandeza. A beleza do Alasca é multifacetada. Vai muito além da majestade glacial que se vê de navios e aviões. A caminhada nos levará mais longe, a um Alasca secreto. Um mundo escondido de florestas exuberantes e lagos que parecem joias, um paraíso natural. E esta caminhada oferece mais que paisagens. Nos leva de volta a uma época em que homens desesperados enfrentavam as intempéries numa busca desenfreada por ouro. Começamos a nossa jornada no sudeste do Alasca, onde as montanhas encontram o mar. Aqui, uma estreita faixa costeira se estende próximo à fronteira canadense. Resguardada por uma dúzia de ilhotas, ela se encontra um pouco protegida do clima severo do Alasca. Chegamos à movimentada capital, Juneau. Este era o ponto de chegada para os mineradores do século XIX, que desembarcavam aqui aos milhares. Durante anos, este porto minúsculo foi invadido por garimpeiros em busca de ouro. Ele ainda continua a fervilhar com os turistas de verão, que chegam e partem por via aérea e marítima. Para a nossa caminhada, deixaremos para trás o litoral apinhado e partiremos para o interior, o único lugar onde se pode escapar do burburinho. Seguiremos para uma trilha de mais de um século em direção ao coração do Alasca, a trilha Chilkoot. Mas antes teremos a oportunidade de apreciar algo muito especial. Na manhã seguinte, estamos a caminho da Baía Glacier, e nos preparamos para admirar uma das atrações da vida selvagem do Alasca. E aí estão elas, bem de perto. As baleias jubarte. Elas são animais enormes que podem atingir de 12 a 15 metros de comprimento, com chafarizes jorrando de seus espiráculos. Este momento eletrizante pode ser velho conhecido da naturalista Leah McGavin. Acampamos aqui e bem no meio do arvoredo vemos estas belas trilhas de urso que correm paralelas à praia. Então, à noite, deitados nas tendas, em meio ao arvoredo, ouvimos as baleias se aproximarem da areia e dormirem. E tudo é paz e tranquilidade embalando nosso sono. As baleias parecem não se incomodar com a nossa presença. Não demonstram qualquer sinal de preocupação. As jubartes também são veranistas. Viajam entre os mares tropicais, onde procriam, e as férteis zonas de alimentação do norte polar. Ao longo do caminho, fazem uma pausa próximo à costa, proporcionando a quem vem admirá-las estes momentos indescritíveis. De volta a Juneau, pegamos a barca para Skagway, o portal da trilha Chilkoot e o início da nossa caminhada. Todos estão vestidos de maneira apropriada. É verão, mas a imprevisibilidade é uma característica do Alasca. Um breve temporal obriga os passageiros a entrarem. No caminho, o tempo melhora e começamos a ver as montanhas litorâneas se erguendo do mar. Um pouco além ficam as geleiras. Agora entendemos por que tivemos que vir de barco. Não há lugar para estradas aqui. É difícil imaginar caminhadas neste cenário monumental, que transforma as pessoas em anãs e onde a atividade humana parece improvável.
Logo, a barca atraca e chegamos a Skagway. Skagway já foi uma cidade agreste em ebulição, uma última parada para as hordas de mineradores antes da corrida desesperada para o interior. Hoje é uma cidade pacata, localizada na entrada do Parque Nacional da Trilha Chilkoot. É aqui que a Trilha Chilkoot parte para o coração do Alasca e em direção ao Canadá. Para os exploradores do século XIX, este era o caminho mais curto para as jazidas Klondike. Infelizmente, era também o mais difícil, sobretudo no inverno. Este é o início da trilha, onde outros antes de nós pararam para avaliar o desafio que os aguardava. Ao menos para nós, é verão. E temos a vantagem de contar com um guia experiente, Sean Winters. Este é o primeiro morro da trilha Chilkoot. Tem cerca de 800 metros de extensão e elevação de 90 metros. Sean é um naturalista, perito na trilha Chilkoot. A primeira parte da trilha é bem diferente dos picos assustadores que vimos ao longo da costa. E uma surpresa. Em lugar de gelo e rocha, existe aqui um novo universo vegetal, um ecossistema florestal costeiro. No verão, aqui não faltam plantas, frutos e fungos. Adentrando mais a floresta, achamos vestígios daqueles que abriram esta trilha séculos atrás. Combinamos de encontrar Ted Valley, cujos ancestrais Tlingit usavam essas trilhas como estradas. Ele e seus parentes ainda caminham por aqui, e ninguém conhece melhor a Chilkoot e suas peculiaridades. Ted aprendeu bem cedo a linguagem da floresta, e a primeira aula foi como sobreviver na terra dos ursos. Estou batendo estas pedras para avisar aos ursos que estamos na área e para que nos deixem em paz. Para Ted, isso é tão natural quanto andar em linha reta. Enquanto caminha, tudo na floresta tem um significado para ele. Os frutinhos vermelhos do ginseng do Alasca o lembram da época em que os Tlingits tinham uma vida menos tranquila. Eles têm espinhos afiados, e antes da batalha, os jovens guerreiros esfregavam ramos desses frutos na pele para aquecer o sangue e se preparar para a luta. Ted Valley tem algo mais a nos mostrar. Vai nos levar para ver provas contundentes de um renascer das artes e da cultura Tlingit, um totem novinho. Esse objeto de culto celebra o antiquíssimo elo entre o povo Tlingit e a trilha Chilkoot. As trilhas estão aqui desde os tempos imemoriais e basicamente serviam como vias mercantis, porque o nosso povo era feito ao comércio. E quando os mineiros da Califórnia aportaram aqui em 1949 em busca de ouro, usaram trilhas como a Chilkoot para chegar ao interior. Então, os Tlingits se tornaram carregadores e os ajudaram a subir a trilha Chilkoot rumo ao interior. Este foi o primeiro dinheiro americano que nosso povo ganhou. American money. Hoje, os caminhantes estão confortavelmente equipados com mochilas leves, mas a experiência dos caçadores de ouro no século XIX foi bem diferente. Os exploradores não podiam atravessar para o Canadá e o Yukon sem suprimentos suficientes para um ano. Isso equivalia a cerca de 1 tonelada, e tudo precisava ser arrastado ao longo do caminho. Curiosamente, eles quase sempre achavam esta parte da trilha mais difícil no verão do que no inverno. Agora é um rio e temos que caminhar na margem, mas no inverno ele congela. Então havia carroças e trenós puxados por cães. Traziam até bois para arrastar o equipamento. No inverno era mais fácil. Tinha neve e gelo, e não pedras e raízes.
a trilha não ficava cheia de lama. Aqui é possível gozar da mais absoluta paz. Ainda que haja outras pessoas na trilha, existe uma profunda sensação de isolamento. E é isso que os caminhantes procuram. Uma razão simples explica esta vegetação exuberante: a água em abundância. Chove muito e a água desce das montanhas por todos os lados. Isso gera um constante suprimento de comida para estes merganços. Pode ser perfeito para a vida silvestre, mas toda essa água nem sempre facilita a vida dos caminhantes. Estamos agora na parte mais encharcada da trilha e os caminhantes agradecem pelas tábuas ocasionais, que na verdade estão aqui para proteger a trilha. É verde, exuberante e encharcado. Sean encontrou algumas groselhas pretas. Frutos silvestres talvez não sejam comuns no cardápio dos caminhantes de hoje, mas é vital saber o que pode ou não servir de alimento. Estas são cranberries, ricas em vitaminas, mas um pouco azedas. Mas não chegue perto desses frutos da acteia. Bastam 6 para matá-lo. Saímos por um instante do meio do arvoredo e temos o primeiro vislumbre da paisagem que não se vê da trilha. Este é o Glaciar Iron, um fantástico rio de gelo. Após a mata brumosa da floresta costeira, este é um magnífico lembrete das montanhas congeladas que nos cercam. Há 100 anos, ele devia ser ainda mais impressionante. Como muitos outros, este glaciar está encolhendo. O gelo, de um azul etéreo, está aos poucos derretendo. Daqui para frente, a caminhada fica mais dura. É uma subida curta, mas íngreme. Felizmente, o dia está chegando ao fim e logo será hora de descansar. Estamos nos dirigindo agora para a parte mais difícil da nossa caminhada, o Passo Chilkoot, a parte mais alta da trilha e a fronteira entre o Alasca e o Canadá. Menos de 5 quilômetros separam Ship Camp do passo, mas é o trecho mais difícil de toda a trilha, com uma subida quase vertical. Mesmo no verão, os picos estão cobertos de neve e, em geral, há gelo no desfiladeiro. Aqui sempre faz frio. No momento, embora a temperatura tenha despencado, a visibilidade é perfeita. À nossa frente, apenas outros 2 caminhantes encararam o desafio. Estão tendo dificuldade, mesmo com equipamento leve. Para os que vinham em busca de ouro e que muitas vezes enfrentavam as piores intempéries, o desfiladeiro era um pesadelo. Esse trecho da subida é o mais íngreme, conhecido como degraus dourados. São mais de 300 metros de subida, como uma escada. No inverno, os exploradores esculpiam degraus do gelo e subiam um atrás do outro, como uma coluna sincronizada de homens. Era o passo travado da Chilkoot. Aquele que escorregasse perdia o lugar e precisava voltar ao início e recomeçar do zero. Mais de 100 anos depois, ainda é uma sensação gloriosa chegar ao topo, um misto de euforia e alívio. No cume, cruzamos a fronteira e entramos no Canadá. E nossa recompensa será a chance de admirar alguns dos mais belos lagos canadenses.
Deste ponto até o fim da trilha, estaremos no Canadá, aproveitando uma das caminhadas silvestres mais belas do mundo. Em meio aos picos nevados, a placidez dos lagos só é quebrada pelos sons da natureza. É perfeito para observar os pássaros. E Coleman Warden está aqui precisamente para isso. Oi, Coleman. Oi, Sean, tudo bem? Ele é um frequentador da trilha. Onde é que fica o seu acampamento, hein? Logo ali atrás do morro. Ah, ali? É. Que caminhada, hein, cara? Isso mesmo, aqui é ótimo. Pra mim é perfeito. É uma vista incrível do lago. Uns pássaros ali. Escuta, me ajuda aqui com a barraca. Claro que ajudo. Dá uma mão aqui. Há uma regra de ouro na Chilkoot: ajudar o próximo. Assim, Sean e Coleman montam juntos a barraca. O próximo passo é proteger a comida. Esta é uma região de ursos e existem precauções para mantê-los afastados. Os abrigos anti-urso. As sacolas ficam lá em cima e o jantar está salvo. Há ursos por toda parte nesta região no Canadá. Eles são um dos tesouros daqui. Nesta época do ano, costumam se reunir às margens de rios rasos, onde os últimos salmões, em migração, se tornam uma refeição fácil. É quando os ursos fazem sua reserva de gordura, o suficiente para sustentá-los durante os vários meses de hibernação invernal que estão por vir. Após semanas de banquete, estão gordos, saudáveis e cheios de energia e compartilham a refeição com os pássaros que se amontoam em torno de suas áreas de pesca. A essa altura de tão empanzinados, os ursos comem apenas a pele do salmão, a parte mais nutritiva, e descartam a carne. Quando a tarde cai, a natureza se prepara para a noite. Amanhã, alcançaremos o final da trilha. A manhã seguinte começa gelada, mas um solitário remador aproveita a calma matutina. Para quem pretende se afastar de tudo, este é o lugar perfeito. Hoje é nossa última chance de aproveitar este cenário antes de voltarmos ao século XXI. Coleman se juntou a nós neste trecho da trilha. Ele está atravessando o Lago Bennett. Há menos caminhantes no lado canadense da trilha, e companheirismo e cooperação, os princípios norteadores da Chilkoot, são ainda mais valorizados aqui. Estas pilhas e pedras são marcos deixados pelos caçadores de ouro para identificar a trilha. Hoje, a manutenção é feita pela administração do parque, para que os caminhantes não se percam e para proteger a frágil vegetação boreal. Esse local pouco mudou ao longo dos séculos. Há 10.000 anos, toda esta região era coberta por glaciares, e há indícios dessas antigas calotas polares nas próprias trilhas. A trilha está coberta por algo que parece areia clarinha. É sedimento glacial, um pó bem fino, rico em minerais, formado dos resíduos de gelo dos glaciares que derreteram. Logo estaremos descendo na direção do último lago da Chilkoot, o Lago Bennett. O Lago Bennett marca o término da trilha Chilkoot e para nós o fim da caminhada. Mas para os caçadores de ouro, esta era apenas uma parada em sua jornada para o interior. As margens plácidas do Lago Bennett não espelham a turbulência que o dominou no passado. Aqui era o lugar em que os exploradores aguardavam para prosseguir de barco até o Yukon. Enquanto esperavam, construíram esta igreja, um dos últimos marcos remanescentes da corrida do ouro. Mas este não foi o único legado dos exploradores. Boa parte da comida que eles carregavam era enlatada. Essas latas abandonadas no Lago Bennett continuam aqui,
um lembrete constante do furacão humano do passado. Na manhã seguinte, com um grupo cansado, mas triunfante, esperamos na estação de White Pass o trem que nos levará de volta a Skagway. O tempo esteve longe de perfeito, mas agora podemos afirmar que conseguimos. Como dizem os escoceses, conseguimos em todos os sentidos. O trem faz um caminho diferente na volta, então veremos tudo sob um novo ângulo. Esta viagem de trem é mais que um mero retorno fácil para Skagway. É uma viagem memorável. A ferrovia White Pass e Yukon foi construída por causa da Corrida do Ouro. Mas quando ficou pronta em 1900, a febre do ouro já estava passando. Hoje, por ela trafegam mercadorias, turistas e caminhantes. É um prazer sentar e apreciar tranquilamente a paisagem. Daqui, podemos avaliar melhor a extensão da cadeia montanhosa costeira. A trilha Chilkoot nos proporcionou mais que um passeio de extraordinária beleza. Ela nos fez voltar à época em que milhares de homens punham de lado a cautela para se aventurar em busca de ouro. Raramente o encontravam, mas a trilha Chilkoot ainda presenteia com outro tipo de tesouro aqueles que visitam o glorioso e imponente norte.